Oi, prof! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Instituto Casa Grande para você. E hoje eu tô com ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida prof. Isabelle, que vai contar um pouquinho pra gente sobre avaliação e aprendizagem. Eu tenho certeza que você vai querer saber tudinho que ela tem pra falar. Oi, Isa, tudo bem? Boa tarde. Mari? Tudo bom, bem? Tudo ótimo. Isa, então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu tenho algumas perguntinhas pra te fazer sobre esse tema. Ô, Isa, quando a gente fala sobre avaliação, me vem à mente logo em seguida que é sobre prova. E a gente tá falando de prova mesmo? É sobre isso, avaliação? Você, Mari, pensa no quê? Exatamente isso, prova. E eu acho que a maioria, né? Quando a gente escuta o termo avaliação, já dá até aquele, né? Meu Deus do céu, me remete é prova, aos meus tempos de escola mesmo. Né? É aquela coisa de muita coisa para estudar, muito conteúdo, né? Então, assim, ó, a avaliação não necessariamente é uma prova. A avaliação é uma parte do processo de aprendizagem. Ela deve estar junto. Mari, você lembra daquelas bolinhas de diagrama de Venn? Você lembra isso, que tinha uma intersecção no meio? Lembro. Pensa a avaliação aqui, a aprendizagem, é que eles estão fazendo esse movimento. Eles estão cada vez mais juntos ali. Então, não é mais para ser, embora ainda seja, né, aquela prova que se faz ao final de um bimestre, que tem que tirar nota 7, nota 6, nota 5 para estar na média. Não, é para estar junto, trabalhando com o processo de aprendizagem. Pode ser que não tenha prova, avaliação no formato prova. Pode ser que não seja aquela coisa das perguntas e o aluno, o estudante sozinho fazendo sua prova a partir daquilo que ele lembra. Pode ser que isso aconteça durante a aula. Isso é bem interessante, porque eu já tive alguns momentos na minha vida escolar em que alguns professores, a gente fazia a nossa própria avaliação. Esse era um método que alguns professores utilizavam, já utilizaram comigo. Então, eu chegava no final do bimestre, eu me autoavaliava, né? Perfeito. Então, daí, isso também funciona, isso também é um método de avaliação. Também, exatamente. É mais ainda, Mari, porque você está falando na essência o que a Mari aprendeu. A autoavaliação daria uma discussão para a gente falar só sobre isso, porque é realmente assim, ó, porque o momento que a gente tinha da avaliação prova, aquela coisa pesada, você tinha que lembrar aquilo que o professor queria que você lembrasse. Sim. É o que ele julgava ser correto e necessário para ser lembrado. Mas pode ser que a Mari, durante o processo dela de aprendizagem, tenha conseguido perceber várias coisas que nem o professor deu tanta importância. Né? Então, por isso que hoje o processo avaliativo tem que estar muito casado mesmo, muito junto. Tem até, a gente está com um personagem aqui, Mari, o Pinóquio, e o Pinóquio, me lembra, sabe o quê? Tem uma fala de um educador nosso que a gente ama, que é o professor Cipriano Lucchesi, que ele fala assim, que a avaliação é o grilo do Pinóquio. Lembra do grilo da história do Pinóquio, que ficava no ouvido do Pinóquio? Importunando ali. A avaliação tem que estar no ouvido do professor ali o tempo inteiro, dando dicas do que devem ser feito. Então, por isso que ela não pode mais ser desassociada da aprendizagem. Né? Tipo, primeiro se aprende e depois se avalia. Até se o professor quiser fazer no formato de prova, tudo, a gente sabe que é aquela prova tradicional com perguntas individuais, a gente sabe que não apresenta tudo que o aluno produziu. Sim. Se o professor for fazer no formato de projetos, no formato de autoavaliação, melhor ainda, né, com jogos, gamificação, isso vai acontecendo naturalmente, o professor consegue perceber o que está acontecendo no aprendizado do aluno e sem aquele estresse daquele momento eu preciso tirar nota tanto. E, inclusive, não fica uma sensação para o aluno de que a avaliação é algo punitivo. Isso. Porque... Você tocou no principal assunto. Fala de novo essa palavra. Punitivo. Não pode. Não é punitivo, pode, Mari. gente. Não pode. E porque se for, não vai para o céu. Não vai, não vai. Não é para ser, Mari. Não pode. E nem desde a educação infantil, porque muito ainda existe na graduação. Sim. Nesse formato, a graduação ainda está totalmente engessada nisso. Não pode. Não é mais aceito no mundo de hoje isso. Até porque hoje, vamos combinar, né, Mari? Uma prova desse formato punitivo, a gente chega no Google, no ChatGPT, ele responde tudo pra gente. Exatamente. A né? tendência é isso evoluir cada vez mais. Exatamente, exatamente. Então, espetacular. Não pode. É porque eu, como aluna,
quando eu era mais nova, né? Não já no período da faculdade nem tanto, mas eu sempre tive essa impressão de que é algo punitivo. Eu acho que isso fica na mente da criança, dependendo de como é feito, né, a avaliação. Isso acaba trazendo um certo transtorno no sentido da gente ficar achando que é para punir, meu professor quer me punir. E não é, faz parte do processo de aprendizagem, a avaliação extremamente necessária, inclusive. Mari, tem um livro, vou dar um spoiler, porque o professor Vasco Moreto vai estar no nosso evento em março. E ele tem um livro dele, o nome é assim, Prova, Momento Privilegiado de Estudos e não um Acerto de Contas. É isso. Ele fala no livro dele inteiro sobre a prova como um momento de estudo. Um momento que você está aprendendo, né? Não é um momento para ser realmente essa punição. Que é a punição que a gente teve, né? Eu digo a gente, mas a nossa geração teve muito isso. Sim. Né? Durante todo o processo de avaliação como uma punição mesmo, né? Não tem mais espaço. Eu não sei nem se alguma época da vida teve, né? Mas era um outro mundo. Então, agora, de forma alguma, a gente não tem mais como. Ô Isa, a avaliação é aquela que acontece após o processo de aprendizagem? Como eles estão, Mari, o tempo inteiro assim, ó, bem juntinhos, durante. Não precisa ser aquela coisa, aprendeu tudo e depois vem o processo de aprendizagem. É junto, né? Conforme vai trabalhando. Se não precisar determinar esse momento é de aprendizagem, esse momento de avaliação, é o que a gente está trabalhando para isso, né? Para que as coisas aconteçam junto. De novo, aquela com a mesma palavra que se usou da punição. O que não pode ser feito. Trabalhou o bimestre inteiro, final do bimestre tem aquela prova, sabe aquela prova bimestral? Sim. Com o conteúdo todo? Sim. Tem a prova bimestral. Ninguém faz isso não, né? Ninguém, eu sei. Esse não pode, né? Para deixar, para ser avaliado tudo no final. Que daí vai acontecer aquele caso que eu tenho certeza que você lembra, num dia que você não estava tão bem, teve que ir para a escola fazer prova, porque depois da segunda chamada, o que acontecia? Mais difícil ainda. Exatamente. Né? Então, as coisas iam ficando mais do tipo, você vai se ferrar. É isso que não cabe mais. Então, sempre desde o início, entrando em alguns termos técnicos, vai ser usado o termo de avaliação diagnóstica, mas toda avaliação é diagnóstica, porque o aluno faz uma atividade avaliativa e o professor percebe, puxa, o que dali ele aprendeu, né? Onde eu preciso reforçar. Mas não é aquela avaliação porque o aluno tirou 3, agora vamos para o próximo conteúdo e o coitadinho que tirou 3 ficou com 3. Não, é exatamente o momento do professor refletir aonde ele precisa rever, aonde ele precisa trabalhar novamente com aquele conteúdo. Então, a avaliação, ela funciona para o aluno, só que ela também, ao mesmo tempo, funciona para o professor. É uma autoavaliação ali. Mais ainda para o professor. Mais ainda, exatamente. Porque assim, eu como professora, eu estou na sala de aula com esses estudantes com o propósito de quê? Aprendizagem, né? A gente quer aprender. Né, todo mundo ali com esse estudante. Então, para mim, quando ele me traz essa avaliação, e eu vejo que grande parte da turma, estou lembrando da época de faculdade, que grande parte tirava aquelas notas assim abaixo de 6, e o professor, na verdade, era tido como top, né? Exatamente. Quer dizer que ele exigia bastante. Né? A nossa avaliação agora é do tipo, está tudo errado? Aconteceu alguma coisa nesse processo que está tudo errado. Porque se não está caminhando todo mundo para uma aprendizagem, qual é o objetivo de estar ali, então? Esse é um ponto também sobre a aprendizagem. Eu sinto que esse método tradicional, né, como a gente lê a avaliação, ele incentiva não a aprendizagem, mas ao decoreba. Que é exatamente o que eu sentia quando eu era mais nova, quando eu era criança. Às vezes, por exemplo, química, era uma matéria que eu me forçava a ir bem, porque eu sempre me forcei a ser uma boa aluna. Mas não era a minha matéria favorita. Então, eu sentia que eu precisava decorar. Aquela tabela periódica. Exatamente. Mário era essa pessoa mesma. Também, até hoje, eu não tenho muita noção para que serve. Porque foi decorado. Exatamente. Né? E conseguia. Porque daí a gente já sabia como era o formato da prova e a gente acabava decorando. Esse é o ponto. Exato. Eu era uma aluna brilhante, nota 10 nesse sentido, porque decorava tudo facilmente. Né? Porque sabia qual era o processo. Vou te fazer uma pergunta. E a tabuada? Menina, você acredita que eu sei? Você não teve o trauma da tabuada? Não tá tive. Bom, foi a tabela periódica. Claro que eu decorei.
né? Óbvio, decorar, tanto que eu sei até hoje por causa disso. Você gostava da professora? A maneira como foi conduzido? Me fala mais sobre isso, que isso é importante. Ah, depende, né, dos momentos. No meu ensino fundamental, eu me recordo que eu gostava muito de ir pra aula, pra escola. Sempre ganhava concurso de redação, esse tipo de coisa, assim. No meu ensino médio, foi que meu apreço foi diminuindo um pouco. Eu sempre fui uma boa aluna, né, mas no ensino médio eu senti um pouco mais de dificuldade, principalmente em me deparar com essas disciplinas que não eram tão habituais para mim no ensino fundamental, né? As de exatas, matemática não, química, física, etc. Então eu sentia que no ensino médio eu precisava ter mais essa postura de decorar para eu passar de ano. Então, tanto que eu não absorvi muita coisa dessa parte das exatas. Eu sou totalmente humanas hoje em dia. Mari, mas olha que interessante a tua fala, a gente já percebe o quanto provavelmente foi melhor trabalhado no teu ensino fundamental, até o fundamental, que pelo menos na tua conversa se diz que as coisas foram começando a ficar mais decoreba no ensino médio. Então, eles passaram a não ter sentido para você. Exatamente. E é isso que não pode acontecer. Então, ó, porque provavelmente a tua lembrança foi a primeira, inclusive eu ganhava concursos. Era legal para você estar lá. Sim, divertidíssimo. Olha eu lá. adorava. Exato. Participava de isso, show né? de calouros. Participava de tudo. Eu era muito participativa na escola. Mari, você viu o quanto disso tem de avaliação nisso? Quando o professor faz todo esse tipo de atividade, num concurso, quando você tem que participar, tem um concurso de redação, olha quanta, não é só a redação que você faz, olha tudo que o aluno tem que se envolver para produzir um projeto de concurso de redação. Os alunos se envolvem. Né? Então, porque a avaliação não é só o momento da entrega da redação e ser premiada como a melhor. É todo esse envolvimento desse aluno, é o que ele precisa, é esse brilho nos olhos que te fez lembrar de como era. E isso está junto com a aprendizagem, faz parte do processo. A gente mata a decoreba. Mário, e vamos combinar assim, ó, hoje, 2024, gente, não tem menor sentido mais a gente tá decorando com tudo que a gente tem de questões tecnológicas, a gente pega no nosso celular e pergunta. Exatamente. Ainda na minha época era um pouco mais complexo, que a gente tinha que ir até uma biblioteca pública ou até a casa de alguém que tivesse Barça para pesquisar na Barça. Sim. Hoje, gente, para que serve a decoreba? Não tem mais necessidade. É muito aquele processo de, vamos refletir sobre essas aprendizagens. Sim. Né? Vamos entender realmente de fato o que é isso. Isso é onde a gente mais vai gastar tempo mesmo, dentro desse processo do aprender. Né? Vamos entender o que é esse aprender, o que é isso, para que ele serve, né? Vamos estar fazendo uma mãos na massa, daí a gente vai entrar em outros termos de metodologia ativa, tal, né? Vamos realmente trabalhar com isso, entender o que é isso. Isso o ChatGPT não faz pra gente. Eu sentia um pouco disso que você está falando quando eu tinha que entregar trabalhos práticos, né? Eu digo, uma maquete da cidade para, sei lá, trabalho de geografia, o rio ali, eu tinha que entregar uma maquete. Então, eu me envolvia tanto naquilo porque eu adorava fazer aquilo. E isso é uma avaliação do meu trabalho ali como aluna na sala de aula. Pronto, é isso. E você Tão lembra simples. até hoje, Mari. Lembra até hoje, você tem essa lembrança. Agora, da outra prova que você teve que decorar de química. Você não vai lembrar da prova, você vai lembrar que você teve que gastar o teu cérebro para decorar algumas coisas que até hoje talvez não façam sentido. Não. Não, mas não consigo lembrar. É fácil, eu acho que para qualquer um fazer esse exame mesmo, porque a gente, por mais que a gente tenha vindo de uma educação tradicional, tiveram esses professores que fizeram momentos diferentes. Foram esses momentos diferentes, provavelmente, que são os que a gente mais lembra. Os outros a gente até lembra, com raiva. Sim. Por isso que eu perguntei da tabuada, mas não deu certo, né? Que bom, Mari era da época que ela estava encantada com a educação, ela gostava de ir para aula, porque a tabuada é um trauma para muita gente. Porque tinha que decorar e se não decorasse, ficava sem recreio. Exato. Né? Então, eu tenho o caso de várias alunas minhas que relatavam e cada vez que lembrava dessa situação, chegava a vir até um choro mesmo, né? Porque ali eram lembranças doídas mesmo, de incapacidade. Ô Isa, e uma dúvida que eu tenho é, e como ressignificar, né, esse método, esse modelo antigo de aprendizagem nos tempos de hoje? Como que a gente ressignifica isso? Como que a gente transforma em como tem que ser de fato, né? Maria, eu acho que a primeira coisa é porque não é um processo fácil. Uma vez que vem com a gente, sem querer, mesmo a gente não gostando, às vezes a gente reproduz. Sim.
O primeiro passo para tudo, quando a gente tem que ressignificar, aliás, a palavra é linda, né? É voltar a aprender e desconstruir aquilo que a gente estava fazendo. É acreditar que aquele estudante que está na nossa frente, ele tem capacidade. Por mais que possa ser um estudante, inclusive, de inclusão, que não tem várias questões cognitivas ali que precisariam, mas ele aprende várias outras coisas que às vezes nem a gente estava esperando. Então é olhar para aquele estudante, imaginando que sempre ele vai estar num processo de aprendizagem, sempre, e com esse processo de aprendizagem a gente sempre consegue trazer novas oportunidades de avaliação para esse estudante. E eu, como professora, não tenho outra solução, é estudar. É estudar, estudar. E sabe que nem essa conversa que a gente está tendo? Sim. Né? É conversar na sala dos professores. Né? Peraí, o que você está fazendo com a tua turma? Né? Fazer essa troca entre os pares. Além, claro, de leitura, né? Ler os autores, estudiosos, estar nas nossas lives. Sim, no nosso importante. evento, que a gente vai estar falando sobre isso, né? É isso, então vamos chegar nesse ponto agora. Isa. Fala pra gente um pouquinho do nosso evento que vai acontecer já, gente. Já vai chegar o nosso próximo evento aqui com um tema sobre avaliação e aprendizagem. Ai, é uma delícia, Mari, falar sobre isso. Gente, o nosso evento que vai ser de 4, 5, 6, 7, foi nos dedos mesmo. Foi de 4 a 7 de março, vai de uma segunda a quinta-feira. A gente vai ter com grandes professores e professoras da área de aprendizagem e de avaliação e de neurociência também. Porque nos dias de hoje não tem como a gente estar falando de avaliação e aprendizagem sem conhecer realmente o que acontece no nosso cérebro, no processo de aprendizagem mesmo, né, cerebral. Então, teremos professora Marta Helvas, que é a nossa top master da neurociência, estará com a gente. Professor Vasco Moreto, esse que eu comentei do livro, né, prova, né? Ele vai estar falando também da questão da avaliação como um instrumento de aprendizagem, tá? É um evento inteiro que a gente vai estar falando de avaliação, mas sempre na perspectiva do aprender. É esse movimento aqui, é junto, né? Eles estarão juntos. E teremos uma mesa de conversa com nada mais, nada menos que professora Jussara Hoffman e Cipriano Lucchesi. Eu sei que os educadores que são da área de licenciatura sabem muito bem quem são essas duas figuras, inclusive o Pinóquio me lembrou aqui, o professor Cipriano Lucchesi, que sempre fala da avaliação como grilo, né, no ouvidinho do Pinóquio, pois estarão com a gente também. Também tem a professora Isabel Parolin, que é psicopedagoga, que vai estar falando desse processo de aprendizagem e a relação com a família. Escola, família, sociedade, aspectos socioemocionais. Ponto importantíssimo esse da família. Até porque essa questão socioemocional, se ela não está bem ok, ninguém participa nem da aprendizagem, muito menos da avaliação. Então ela vem trazer essa questão também. Professor Carlos Matias, que vem falar do erro no processo de aprendizagem. Olha só. Olha isso, mano. É isso, né? A gente não está falando do acerto, a gente está falando do erro, porque é a partir do erro onde a gente mais aprende. Então é só um spoiler de alguns que estarão com a gente, mas já tem várias pessoas aí. De quando? 4 de março, 4 a 7 de março, das 18h30 até 22h30, mais ou menos. Ah, excelente, gente. Então, vocês já sabem, do dia 4 ao dia 7, um novo evento aqui do Instituto para vocês. Não pode perder, não pode. E para encerrar a nossa entrevista de hoje, que eu adorei, inclusive, adorei. Foi bom papo, né, Mari? Amei falar sobre esse tema, de verdade. Ô, Isa, a avaliação, ela é um mal necessário? Ela precisa existir. Que vamos combinar que é assim, ó, se de alguma forma, eu como professora, eu estou cuidando um monte da aprendizagem de todas as minhas crianças, dos meus estudantes, mas se eu não tiver uma folhinha mesmo que seja, para estar tomando nota, vendo o que está acontecendo, ou seja, eu preciso ter isso depois documentado. Não precisa ser uma nota, Mari, aquela coisa da nota talvez não seja necessário, mas eu preciso, né, ter as condições depois para ter um documento. A educação infantil faz como documentação pedagógica, depois que vai virando a nota, que vira a nota no boletim, a nota da prova. O terrorismo, né? Exatamente, né? Mas ficar sem ela não, porque eu, professora, eu, Isabelle, preciso saber como estão esses meus estudantes. E se eu anoto como eles estão, eu sei que, opa, olha aqui, ó, isso aqui, que essa aqui ainda não deu conta de aprender no primeiro bimestre, no segundo, olha que lindeza que tá. Eu preciso. É um instrumento meu parceiro. De novo, se valendo ao Pinóquio, lá o grilo do professor Cipriano Lucchesi, é um grilo que tá ali falando para mim, Isabelle, ó, avalie, mas avalie no processo de ajude no processo de aprendizagem. Então,
eu preciso, porque está junto com a aprendizagem. Sim, mesmo porque se a gente não tem esse dado, né, como que a gente vai saber a evolução desse aluno? E como a gente vai saber a nossa própria evolução? Então, Exato. eu acho, terminando essa nossa conversa, que realmente a avaliação ela é extremamente necessária, não para punir. Acho que tem que ficar bem claro isso aqui. Não é para punir, e sim para que esse aluno tenha uma ótima progressão, um ótimo futuro, enfim, que envolva coisas ótimas para esse aluno, esse sistema de avaliação. Mari, quando você acordou hoje, você viu que o tempo estava ensolarado em Curitiba, uma delícia, e já não avaliou a roupa que você viria? Uhum. É uma avaliação o tempo inteiro a nossa vida, é isso. Uhum. A gente está se autoavaliando o tempo todo, inteiro. não tem como fugir disso. Então, não é para ser como essa questão da punição que você super bem colocou, né? Ela é parceira nossa o tempo inteiro na vida. Isa, muito obrigada por bater esse papo comigo. Bem legal. Eu adorei, gente, amei estar aqui. E última vez que eu vou falar, hein? Só para deixar bem claro aqui, o nosso próximo evento sobre este tema que a gente acabou de discutir é do dia 4 ao dia 7 de março. Então, não perca. Beijos! Beijos!